Segundo ano, a nossa atividade de ciências dessa semana vai ser sobre as sombras, a luz do sol. O que é a sombra? Já pararam para pensar? Por que a sombra aparece? Então, vamos ver. Por que temos sombra? Digamos que a sombra seja o nome que damos à ausência de luz, sendo formada toda vez que um corpo está entre a fonte de luz e o anteparo, ou seja, um muro, uma parede, né? Por exemplo, olha aqui, eu estou interrompendo a passagem de luz com a minha mão, por isso que aparece a sombra, ok? Se ficarmos de pé diante de qualquer fonte de luz, de uma lâmpada ou de uma vela, teremos então a sombra. A sombra é refletida na direção oposta de sua origem, certo? Então, a sombra pode ser gerada de tamanhos variados, o que dependerá da distância e do corpo que está bloqueando a fonte de luz. Quanto mais perto o objeto estiver da luz, mais autêntico será o formato de sua sombra. Quanto mais longe da origem da luz, maior ele ficará. Então vamos ver. O que eu tenho aqui? Olha quem apareceu para nossa aula. Um rinoceronte. Um rinoceronte. E ele vai ficando, à medida que vamos nos afastando, vai ficando pequenininho. Estou me afastando do foco de luz. À medida que eu vou vindo mais próximo, ele vai ficando maior, ok? Então, o que está acontecendo aqui atrás do rinoceronte? Eu estou bloqueando a luz que está passando, por isso que aparece bem certinho a forma dele, certo? E uma brincadeira bem legal que a gente pode fazer é pegar um objeto, uma lâmpada ou celular, colocar à frente de um papel, bloquear a luz com esse objeto e fazer o contorno dele, no lápis, para a gente desenhar esse objeto que está aparecendo, somente fazendo o contorno que ele está aparecendo. A gente consegue desenhar o rinoceronte, né? Vamos ver outro objeto. Olha quem apareceu aqui também. O nosso macaco, olha aqui. Vamos fazer. O macaco está pendurado num galho de árvore. Quem será que vai aparecer lá para ajudar? Será que ele está correndo de alguém? Está correndo do rinoceronte. Quem vai aparecer ali para ajudar o macaco? Será que outro animal vai aparecer? Quem apareceu? Será que esse gato vai ajudar ou vai atrapalhar? Vai fazer com que o macaco despenque do galho? Ou é o gato que vai sair? Hein? Olha só o que está acontecendo nesse meio ambiente. O rinoceronte derrubou o macaco e também o viadinho. Então, segundo ano, para a gente entender como funciona isso, então o que é a sombra? O sol emite a luz e quando ficamos na frente dele, a nossa sombra fica refletida no chão, né? A prof vai mostrar através de um vídeo ali o que acontece por que a nossa sombra também vai variando de tamanho, tá? Então, a sombra pode ser gerada de tamanho variado, vai depender da distância do corpo que está bloqueando a luz do sol. Quanto mais perto a luz estiver, mais autêntico será o formato da sombra. Quanto mais longe da luz, maior ela ficará. Sabes que existem dois tipos de sombra, a sombra própria e a sombra projetada, né? A sombra própria é formada pelo objeto ou por algum efeito da luz sobre esse objeto. Já a sombra projetada seria um objeto que entra em contato com a luz e a gera sendo projetada. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou projetando o objeto, né? Minha mão está aparecendo ali. Parece um animalzinho que está comendo, o cachorro está com fome, está comendo.
ou a minha própria luz quando eu apareço em frente a esse objeto, ó. Então, tô sendo projetada na tela, ok? Então, nesse caso, quanto maior for a opacidade, ou seja, né, a cor, maior será o bloqueio da passagem de luz, certo? Então, vocês poderão pegar alguns objetos da casa de vocês, peguem uma lanterna ou a luz do celular, coloquem na frente desse objeto a luz, né? E aqui no fundo um papel. E vocês poderão fazer o contorno desse objeto para aprender a desenhar, certo? Contornando esse objeto, ó, ele vai ficar no papel conforme vocês desenham, ok? Escolham um brinquedo que vocês têm, se vocês quiserem aprender a desenhar, para fazer o contorno dos objetos, tá bom? Talvez tenha que arrumar um local para poder deixar essa luz fixa, né? Sem mexer, senão você não consegue segurar o objeto, o lápis e ao mesmo tempo a luz, tá bom? Tem que organizar um espaço. Vamos ver quem consegue fazer e mostrar durante a aula, ok? Então, tá. Esses são os objetos. A prof vai mostrar um vídeo agora para vocês de como é que acontece isso e algumas movimentos que a gente consegue fazer com a mão para representar alguns animais, para vocês brincarem em casa, de criar animais com as sombras, tá bom? Então, aguardem, vocês vão ver os objetos. Então, vamos ver então como é que a gente consegue formar os objetos, tá bom? Os animais aqui, ó. Escutem ao vídeo para vocês verem e brincar em casa. Sombra em forma de animais. Legal, gente? Então agora vocês já sabem formar animais usando as sombras. Divertido, né? No YouTube vocês encontram outros vídeos também, tá? Para fazer. Lá na nossa atividade do livro, vamos ver aqui, ó, a nossa atividade do livro, Sol e as Sombras.
pegar sombra? Olha aqui. Correr e aí pisar na sombra do amigo. Essa atividade é bem legal para fazer fora, na rua, né? Precisa de luz, precisa do sol. Então, quando vocês tiverem uma oportunidade, estiverem com outras pessoas, ou com seus primos, ou no pátio, em casa, embaixo, no quintal, brinquem dessa brincadeira. É bem legal de pegar a sombra. Aqui explica como ela brinca, tá? Então, o que dificultaria brincar dessa brincadeira? A falta de luz, né? Então, no dia de chuva é difícil brincar porque não tem o sol e não vai aparecer as sombras de vocês, né? Olha aqui as crianças, a sombra das crianças como aparece, bem detalhada aqui no chão. Olha aqui na praia. Na praia é local onde a gente consegue ver perfeitamente todos os detalhes, né? Ó, o sol batendo de frente, o sol está na frente deles, estão vendo? E a sombra vai para trás, né? Então a sombra fica atrás da pessoa porque a luz está batendo na frente, certo? Quanto mais para cima está o sol, menos sombra vai aparecendo aqui, porque essa distância vai aumentando. A prof vai mostrar um vídeo para mostrar para vocês aqui, onde fala sobre isso. Qual é a relação entre o tamanho da sombra e a posição do sol? Vamos ver? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula vamos conversar sobre a relação entre o tamanho de uma sombra e a posição do Sol. E acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui é sobre o que é uma sombra. Como a gente já sabe, o Sol emite luz, e a luz que vem do Sol ilumina tudo à nossa volta. Inclusive, é isso que permite que a gente consiga ver tudo que está ao nosso redor. Sem a luz do sol ou de uma lâmpada artificial, isso seria algo impossível. O legal é que todas as vezes que alguma coisa é colocada na frente da luz do sol, esse objeto bloqueia a passagem dessa luz e forma uma região sem a luz solar. Essa região recebe o nome de sombra. Sabe, quando o dia está muito ensolarado, ficamos debaixo de uma árvore para nos protegermos da luz solar? Então, essa região abaixo da árvore que não tem a luz do sol é a sombra. Todas as coisas formam uma sombra quando estão bloqueando a luz do sol. Na verdade, isso acontece com a luz vindo de qualquer lugar, até mesmo com a de uma lâmpada ou de uma vela. Mas nesse vídeo aqui, eu só quero falar com você sobre a luz do sol, tudo bem? E principalmente sobre algo muito importante, a relação que existe entre a posição do Sol no céu e o tamanho da sombra que vai ser formada por um objeto. Você sabia que ao longo do dia o Sol está mudando a sua posição no céu que a gente observa? Isso ocorre porque o nosso planeta está girando, realizando um movimento chamado de rotação. E à medida que ele vai girando, a gente observa o Sol em diferentes posições. Por exemplo, de manhã, um pouco depois que o Sol nasceu, por volta das 8 horas da manhã, a gente vai observar o Sol aqui nessa posição. À medida que o tempo vai passando, ele vai mudando a sua posição no céu que enxergamos. Às 10 horas da manhã, por exemplo, ele vai estar nessa outra posição. Às 12 horas ou meio-dia, o Sol vai estar um pouquinho mais aqui no alto, bem aqui. Às 14 horas ou 2 horas da tarde, o Sol vai estar nessa outra posição. E quanto mais tarde vai ficando, por exemplo, por volta aqui das 16 horas ou 4 horas da tarde, o Sol vai estar nessa outra posição aqui. Repare que à medida que o dia foi passando, o Sol foi ocupando posições diferentes no céu. Bem, já sabendo isso, eu quero fazer uma outra coisa aqui com você. Vamos imaginar que a gente tenha um objeto aqui em um determinado lugar. Não precisa ser um objeto não, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, uma pessoa em pé. Então vamos colocar a pessoa em pé aqui nessa posição. Eu falei com você que nós temos a luz do Sol, certo? E que essa pessoa vai bloquear a luz do Sol e formar uma região chamada sombra, não é? Mas
Mas será que o tamanho dessa sombra vai mudar dependendo da posição que o Sol se encontra no céu? Bem, vamos ver isso aqui agora. Para a gente saber o tamanho da sombra, a gente pode traçar uma reta vindo aqui do centro do Sol até o chão, mas passando aqui pela parte de cima da cabeça dessa pessoa. Onde vai estar a sombra dessa pessoa? Bem, vai estar em toda essa região aqui. Na verdade, toda essa região vindo aqui dos pés dessa pessoa até o ponto que o raio de luz atingiu o chão vai ser a sombra. Depois daqui já teremos a luz do Sol, pois apenas nessa região aqui que a luz foi bloqueada por essa pessoa. Agora podemos fazer o mesmo aqui com essa outra posição do Sol, às 10 horas da manhã. Vamos traçar a luz vindo aqui do Sol até o chão, mas passando aqui pela cabeça da pessoa. Nessa região aqui, que vai dos pés da pessoa até o ponto que a luz atingiu o chão, teremos uma outra sombra, pois é a sombra formada pela mesma pessoa quando o Sol está nessa outra posição. Vamos fazer o mesmo aqui às 12 horas, ou seja, ao meio-dia. Nós traçamos aqui a luz partindo do Sol, mas repare que a luz que veio do Sol parou na cabeça da pessoa e não chegou ao chão. Quando temos o Sol ao meio-dia, só teremos a sombra na parte de baixo dessa pessoa, ou na parte de baixo de qualquer outro objeto que está exposto ao Sol. Ao lado dessa pessoa, nós teremos a luz chegando normalmente. Há um detalhe muito importante. Isso não acontece ao mesmo tempo em todos os lugares do planeta, tudo bem? Porque isso aqui depende da estação do ano. Ou seja, depende se é primavera, se é verão, se é outono ou se é inverno. Mas isso é uma coisa que a gente pode conversar em um outro momento, tudo bem? Continuando aqui agora, se a gente traçar a luz que sai do Sol às 2 horas da tarde, temos essa região aqui de sombra. E se a gente fizer o mesmo às 4 horas da tarde, teremos essa outra sombra aqui. Bem, já fazendo tudo isso, eu quero fazer uma perguntinha para você aqui agora. O que aconteceu com o tamanho da sombra ao longo do dia? Ele mudou, não foi? Isso mesmo. À medida que o dia passa e o Sol vai mudando a sua posição no céu, o tamanho da sombra formada por qualquer objeto vai mudando. Até 12 horas vai diminuindo e depois das 12 horas vai aumentando. O legal é que devido a essa mudança da posição do Sol no céu e a sua relação com o tamanho de uma sombra, e até mesmo com a posição da sombra formada por um objeto, os seres humanos construíram um aparelho conhecido como relógio solar. E por que ele é chamado de relógio solar? Porque ele utiliza a sombra formada por um objeto para indicar a passagem de tempo e até mesmo a hora em um determinado momento do dia. Então, sem dúvida, essa foi uma das principais invenções desenvolvidas pelo ser humano. Mas, enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que eu conversei aqui com você. E, mais uma vez, eu quero me despedir aqui de você e deixar um forte abraço. Ok, segundo ano, então. Quando virou o tamanho da luz, vai depender da posição em que a gente está em relação ao Sol, certo? Então, nossa atividade de ciências, para terça-feira, nós vamos ver o nosso livro, a página 78 e 79, tá? 79 aqui, ó. Converse com os colegas sobre as seguintes perguntas e escrevam suas hipóteses. O que é necessário para formar uma sombra? Objetos de cores diferentes formam sombras diferentes? Será que a cor vai influenciar na sombra? Podemos obter as sombras diferentes com os mesmos objetos? Como? Então a gente vai conversar sobre isso e se vocês ficaram curiosos e quiserem experimentar, fazer alguma atividade com uma lanterna, a luz do celular, uma folha e alguns objetos, façam, experimentem e depois nos contem durante a nossa aula, ok? Então, até a nossa aula de terça-feira.